Vamos então aqui, ó, pro De Olho nos Ruralistas, falar um pouquinho do Valdemar da Costa Neto, que teve a libertação dele provisória concedida pelo ministro Alexandre de Moraes após 3 dias de prisão, gente. Olha só da onde veio aquela pepita de ouro que foi encontrada na apreensão dele, gente. Tá no site de Olho nos Ruralistas. Relembra as conexões entre Valdemar da Costa Neto, do PL, Bolsonaro e a defesa do tráfico de ouro. Vamos ver juntos aqui. De Olho nos Ruralistas mostrou em 2022 que o presidente do PL, preso pela PF, com pepitas e arma ilegal, era sócio de líder garimpeiro no Amazonas. Generais Mourão e Heleno receberam em seus gabinetes outros representantes do setor. No Congresso, o PL domina a bancada do garimpo, meus queridos e minhas queridas. Vamos entender aqui, reportagem do meu querido amigo Alceu Castilho, do De Olho nos Ruralistas, e o Luiz Idriunas. Presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, não carrega pepitas de ouro por acaso. Empresário na Amazônia, ele tem conexão societária com o líder garimpeiro no Amazonas, Jonivaldo Mota Campos. De Olho nos Ruralistas mostrou em 2022 as relações entre o político e um grupo de holandeses cujos sócios já foram condenados por pirâmide financeira e tráfico internacional de drogas, representados no Brasil exatamente por Campos. Preso ontem pela Polícia Federal, preso nesses últimos dias, né, por porte ilegal de armas, Costa Neto mantinha pepitas na sua casa. Ele é presidente do Partido Liberal, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e de boa parte de seus aliados no Congresso. Bolsonaro e alguns dos seus ministros fizeram durante o governo uma defesa explícita do que se chama de garimpo, também pode ser definido como tráfico de ouro. O próprio ex-presidente já contou que era garimpeiro. A operação desta quinta-feira da Polícia Federal contra articuladores de golpes contra o Estado Democrático de Direito e contra a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para a presidência da República tem várias ramificações, chegando cada vez mais em figuras públicas com amplo poder de decisão. Durante as eleições de 2022, esse observatório divulgou o dossiê As Veias Abertas, que ajuda a entender a conexão entre essas políticas e as pepitas de Costa Neto. No ano passado, um vídeo sobre a bancada do garimpo tornou-se o mais visto do canal do De Olho nos Ruralistas no YouTube, o que mostra uma curiosidade específica dos leitores com a relação entre a política e o garimpo. Uma atividade com amplos impactos ambientais e protagonista de investidas homicidas, ou mesmo genocidas contra povos indígenas, entre eles os Yanomamis. Empresa de mineração na Amazônia levava as iniciais do nome de Valdemar da Costa Neto. A história da família de Valdemar, com o município de Itacoatiara, no Amazonas, se iniciou nos anos 70, quando Valdemar Costa Filho, o pai de Valdemar da Costa Neto, se aventurou no ramo da mineração de caulim na floresta amazônica, em parceria com o empresário Fumio Rori, conterrâneo e amigo próximo da família de Mogi das Cruzes, São Paulo, onde o político é conhecido pelo apelido de Boy. O pai dele foi prefeito de Mogi por 4 ocasiões, além de empresário dos ramos de transporte e mineração. Costa Neto seguiu os passos do pai Valdemar com W, fundando a VCN Mineração em 1996, batizada com as iniciais do seu nome. Ele não faz parte hoje do quadro societário da VCN, mas foi condenado em segunda instância em 2021 pela degradação de uma área equivalente a 28 campos de futebol por parte da empresa às margens do rio Tietê, em Biritiba-Mirim, interior de São Paulo. Um ano antes da morte do pai, no dia 7 de fevereiro de 2000, a propriedade de 49 hectares em Taquatiara foi transferida para a VCN Mineração. Pouco mais de 2 semanas depois, em 25 de fevereiro de 2000, o deputado vendeu 75% da agropecuária Patauá para a reflorestadora Holanda, que atuava na região amazônica pelo menos desde 1998. Proprietário da reflorestadora Holanda e representante do brasileiro da Eco Brasil BV, Francisco Jonivaldo Mota Campos ainda é bastante ativo nas redes sociais, onde publica mensagens de apoio a Bolsonaro e mantém contato com seus amigos dos Países Baixos, os holandeses. Vamos lá, gente. Obrigado aí pelo Pix, Laura. Obrigado pela ajuda, minha querida. Like dado, Pix feito. Que legal que a turma tá empenhada hoje
em nos ajudar, viu, gente? Então agora, com o Pix da Laura, a gente precisa de R$ 37, tá bom, gente? Quem puder ajudar, eu agradeço com superchats ou Pix, a gente fica mais tranquilo. No contrato social da reflorestadora Holanda, lê-se que os sócios da empresa com os nomes RG Van de Heuvel e T. Roidi, ambos foram investigados por tráfico internacional de drogas na Operação Niva da Polícia Federal em 2011, quando foram presos membros do crime organizado da região dos Balcãs, que atuavam no Brasil em parceria com o PCC. Segundo a PF, os envolvidos integravam a associação criminosa para a prática do narcotráfico a partir do Brasil para a Europa, incluindo a utilização da região amazônica como rota de fuga da cocaína. Nenhum dos holandeses investigados foi condenado no Brasil. Os laços do Partido Liberal com o tráfico de ouro e o movimento Garimpo é Legal se escancaram na figura do fundador do movimento, Rodrigo Cataratas, filiado ao PL. Foi pelo partido de Costa Neto que ele se candidatou a deputado federal em 2022 por Roraima, sem sucesso. Segundo o Ministério Público Federal, Cataratas é um dos principais financiadores do garimpo na terra indígena Yanomami. Em agosto de 2021, a Polícia Federal apreendeu 6 helicópteros utilizados pelos garimpeiros para invadir a terra indígena, todos pertencentes a ele. Apesar de ser um defensor declarado do garimpo e dos indícios de financiamento de atividade ilegal, a Justiça Federal negou pela 6ª vez um pedido de prisão do empresário no ano passado. Proprietário da empresa Cataratas Poços Artesianos, Rodrigo Cataratas se beneficiou de um contrato junto ao Ministério da Defesa durante o governo de Jair Bolsonaro para a construção dos poços artesianos na área conhecida como Surucucu, dentro da terra indígena Yanomami. Ex-garimpeiro, Bolsonaro defendeu a volta de Serra Pelada e visitou o garimpo. Eu tenho vontade de garimpar, eu já garimpei também, eu tinha um jogo de peneira, tinha uma bateia, sempre estava no meu carro e não podia ver um córrego que caía de boca lá, diz o Bolsonaro. A frase foi dita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em abril de 2020, no seu famoso cercadinho, onde reunia seus apoiadores em frente da residência oficial. O apoio incondicional de Bolsonaro ao garimpo foi tema do relatório As Veias Abertas. Ele detalhou as políticas públicas de incentivo ao garimpo ilegal, que avançou durante seu governo na Amazônia, principalmente nos territórios indígenas. Garimpo de ouro e estanho das terras Munducuru, no Pará, aumentou 334% entre 2019 e 2022, por exemplo. Na terra indígena Yanomami, no Amazonas e Roraima, o aumento foi de 328,6%. Ao longo do seu mandato, o presidente publicou pelo menos 8 decretos que beneficiaram pequenas e médias mineradoras, buscaram facilitar o garimpo ilegal, ou seja, o tráfico de ouro. Em outubro de 2021, Bolsonaro se tornou o primeiro presidente a visitar uma área de garimpo ilegal localizada dentro da terra indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima. Perante dezenas de garimpeiros, ele defendeu a aprovação no Congresso do projeto de lei 191, que pretendia estabelecer condições específicas para a pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras indígenas. Também manifestou várias vezes seu desejo de ressuscitar os tempos da Serra Pelada, no Pará, quando nos últimos anos da ditadura iniciada em 64, um verdadeiro formigueiro humano de mais de 100 mil garimpeiros se formou para extrair metais preciosos em condições degradantes. Bolsonaro chegou a receber o coronel da reserva Sebastião Curió Rodrigues de Moura, o Major Curió, em maio de 2020. Falecido em 2022, o militar chefiou o garimpo com mão de ferro e se tornou conhecido pelas práticas de tortura e assassinato durante a repressão da guerrilha do Araguaia. Para o ex-presidente, o torturador era um herói. Generais Mourão e Heleno receberam líderes de garimpeiros. General Hamilton Mourão, vice-presidente da República durante o governo Bolsonaro, se reuniu em pelo menos 4 ocasiões com José Altino Machado, conhecido como o Rei do Garimpo. Mourão recebia o responsável por invasões na terra Yanomami em seu gabinete. Atividade ilegal, defendida por Altino Machado e por aliados de Mourão e Bolsonaro, foi a principal causa da crise sanitária na terra indígena Yanomami.
Assim que saíram as primeiras notícias da ação da Polícia Federal nos últimos dias, o Senado chamou as Forças Armadas a não se omitirem contra a condução arbitrária de processos ilegais. Nesta sexta-feira, Mourão divulgou uma nota em que afirma não incitar nem se referir a nenhum tipo de ruptura institucional ou de golpe. E não foi apenas Mourão, a atuação dos militares em prol dos garimpeiros e da mineração comercial do governo Bolsonaro foi intensa, como detalhamos no relatório Veias Abertas e em diversas notícias nos últimos anos. O general Augusto Heleno, considerado pela Polícia Federal integrante do núcleo duro do golpe e que está proibido de deixar o país, autorizou em 2021 7 projetos de pesquisa de ouro na cabeça do cachorro em São Gabriel da Cachoeira, Amazonas, e na fronteira do Brasil com a Colômbia e a Venezuela, segundo a Folha de São Paulo. Ele também liberou a exploração de ouro numa terra de 9,8 mil hectares vizinha da terra indígena Yanomami, em Roraima, no dia 14 de dezembro de 2022. No fim do governo Bolsonaro, a beneficiada foi Creuza Bus Meloto, presa anteriormente por tráfico de drogas. Heleno também costumava se reunir com 2 líderes do garimpo ilegal, fundador da União Sindical dos Garimpeiros da Amazônia Legal, a USAGAL, e ex-presidente da Fundação Instituto Meio Ambiente e Migração da Amazônia, a FINAMA, José Altino Machado, e o presidente da Associação Nacional do Ouro, Dirceu Frederico Sobrinho. Altino Machado comandou vários garimpos abertos na Amazônia, segundo a reportagem da Repórter Brasil. Repórter Brasil que é ligado ao Leonardo Sakamoto, tá, gente? Sendo responsável pelas 3 maiores invasões de terra indígena nos anos 70, 80 e 90. Frederico Sobrinho é acusado de lavagem de dinheiro e danos ambientais em Itaiatuba, Pará, uma das principais fronteiras do garimpo no país. Altino Machado foi recebido também pelo então vice-presidente Mourão. Foram pelo menos 4 vezes a proximidade entre os dois, que vai além das agendas oficiais, foi noticiada em veículos como o Observatório da Mineração e o Diário do Rio Doce. Foi um encontro muito proveitoso, afirmou Zé Altino, como é conhecido, ao fim da primeira dessas reuniões em 2019. Eu fiz uma proposta que ele achou interessante, nós ficamos com a responsabilidade de tomar conta do trabalho que nós temos na Amazônia, enquanto o governo assume a responsabilidade de administrar. Não tem cabimento um pedido de licença ambiental ficar pendente por mais de 3 anos. Entre janeiro de 2019 e maio de 2022, o Ministério de Minas e Energia se manteve sob o comando do almirante da Marinha Bento Albuquerque, que ganhou destaque pelos super salários. Em 2 meses ele chegou a receber R$1 milhão em rendimentos. Militar reformado foi exonerado para a entrada do economista Adolfo Sachida, um ex-assessor do ex-ministro da Economia Paulo Guedes, preocupado com a necessidade eleitoral de reduzir o preço da gasolina. Apesar de manter o poder histórico do MDB no ministério, Bento Albuquerque não deixou de indicar pessoas ligadas ao mercado privado. Nesse período, os militares fizeram lobby para que a canadense Belo Sun conseguisse avançar no licenciamento da grande mina de ouro a céu aberto na Amazônia. PL tem metade dos parlamentares mais ativos na defesa do garimpo. De olho nos ruralistas, identificou há 1 ano 16 parlamentares eleitos que em Brasília ou em seus estados de origem atuam a favor do garimpo. O PL, o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, e cuja sede foi palco do planejamento do golpe, abriga 8 deles. Alguns deles podem ser apontados diretamente como articuladores ou como apoiadores da tentativa de golpe. Você já viu o vídeo sobre esse tema? Tá lá no canal do YouTube, na série De Olho no Congresso. A bancada do garimpo era composta na época pelos deputados federais Antônio Doido, sim, do MDB, José Medeiros, Joaquim Passarinho, delegado Éder Mauro, famoso, Hugo Leal, Silas Câmara, Nicolete, José Priante, Euclides Petersen e Ricardo Salles, este último ministro do Meio Ambiente durante o governo Bolsonaro. Silas Câmara teve o mandato cassado em janeiro pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, onde Valdemar da Costa Neto tem seu sócio garimpeiro. No Senado completam a lista Wilder Moraes, Davi Alcolumbre, Wellington Fagundes, Zequinha Marinho, Jaime Bagatoli,
que possuem fazenda em terra indígena, e o ex-vice-presidente Hamilton Mourão, do Republicanos. Financiado por mineradoras e frigoríficos, o deputado Passarinho é um dos principais interlocutores dos garimpeiros no Congresso. O deputado assina o PL 6432, que autoriza as empresas a comprar ouro diretamente do garimpo. Nós temos um casamento com a mineração, não tem como fugir disso, disse o deputado em uma das reuniões do grupo de trabalho sobre o Código de Mineração em 2022. No mesmo ano, em 23 de novembro, ele recebeu em seu gabinete na Câmara o terrorista paraense George Washington de Oliveira Santos, de 54 anos, que um mês depois tentaria explodir um caminhão com querosene perto do Aeroporto Internacional de Brasília. A imagem da reportagem é uma charge do Aroeira, e o Alceu Luiz Castilho é diretor de redação do De Olho nos Jornalistas, e o Luiz Hidruínas é um dos editores deste observatório. Baita reportagem, muito importante pra gente ficar por dentro de tudo o que tá rolando, tá, gente?